Bem-vindos ao DS News. Notícias de hoje. A Segunda Guerra Mundial deixou sua marca como o conflito militar mais sangrento e mortal de toda a história da humanidade. A consolidação do rádio como meio de comunicação mais utilizado durante o conflito. A trajetória do repórter Esso. Conheça um pouco da história deste grande marco para o radiojornalismo, tanto brasileiro quanto mundial. Tudo isso agora no DS News. O medo e o caos se espalharam por todo o mundo de 1939 a 1945. A Segunda Guerra Mundial tinha começado. No fim do conflito, 76 milhões de pessoas morreram, muito mais do que na Primeira Guerra. O conflito acabou definitivamente quando os japoneses assinaram a rendição incondicional feita pelos Estados Unidos no dia 2 de setembro de 1945. Mas quais foram os momentos mais marcantes da Segunda Guerra Mundial? O professor Felipe Mencari explica. Podemos apontar o começo da Guerra Europeia, que é a invasão alemã à Polônia, 1º de setembro de 1939, que é quando finalmente as potências mundiais reagem à invasão alemã em outros territórios que já estavam acontecendo no período entre guerras, que vai deflagrar a guerra na Europa mesmo. Em seguida, podemos apontar a invasão nazista na União Soviética. Um pouco antes disso, em 1940, já havia tido a dominação de quase toda a Europa Ocidental e Oriental, incluindo a França, que era uma das grandes esperanças de deter o avanço nazista, mas em seguida os nazistas evidenciam sua intenção de dominar também a União Soviética e eliminar o socialismo. Conseguem avançar durante um bom tempo até que depois a reação soviética vem como um rolo compressor a partir da Batalha de Stalingrado, que já é outro momento marcante, 1943, que começa a derrocada nazista e o recuo de volta à Alemanha até a vitória dos aliados em 1945. E ela deixou várias lições importantes para o mundo, como relata o professor. Uma das lições é que as guerras mundiais têm sido evitadas, as potências mundiais têm evitado os confrontos generalizados, apesar de que vários outros conflitos regionais têm acontecido a partir de então. Desenvolvimento tecnológico, tanto na tecnologia militar quanto em outras áreas, rádio, telefonia, computação, tecnologia nuclear. O estado de bem-estar social, com mais direitos sociais para os trabalhadores, foi sendo criado, principalmente na Europa Ocidental, muito em resposta ao socialismo. Processo de descolonização na África e na Ásia. Criação do Estado de Israel em resposta ao Holocausto. Criação da ONU em resposta também ao Holocausto, também em defesa dos direitos humanos, com maior poder de ação do que a Liga das Nações que veio antes. Maior colaboração entre as nações. Antes de se iniciar a Segunda Guerra Mundial, o rádio já havia se tornado o meio de comunicação de massa mais importante do mundo, superando cinemas e jornais. Em países como os Estados Unidos, 80% das casas possuíam pelo menos um aparelho receptor e milhões de pessoas já circulavam com modelos sofisticados de rádio em seus carros. Mas qual foi a importância desse veículo para a Segunda Guerra Mundial? A professora Sônia Virgínia Moreira explica. O rádio foi o meio de comunicação de maior importância na Segunda Grande Guerra, porque ele era o meio de maior importância de uma maneira geral. E na Primeira Guerra ele serviu como teste para comunicações entre combatentes. Na Segunda Guerra ele serviu para isso, mas serviu também para que informações sobre o conflito fossem divulgadas na Europa e no mundo inteiro. E um exemplo disso é o Brasil via Repórter Esso. Mas por que o rádio e não outro meio de comunicação? A professora conclui. Porque o rádio era um meio de comunicação fácil, era um meio de comunicação simples, ele conseguia atingir um número muito grande de pessoas e as ondas do rádio, principalmente as ondas curtas, ajudaram a popularizar uma programação que de início era do AM e mais tarde foi do FM. Esta vinheta
marcou o radiojornalismo mundial. Patrocinado pela Standard Oil Company, o Repórter Esso deu seus primeiros passos em 1935, mas foi no Brasil que o programa fez um enorme sucesso. Várias vozes passaram pelo noticioso, dentre elas Heron Domingues, que transmitiu vários acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Em seus primeiros anos, haviam sido transmitidas mais de 20 mil edições. Seus slogans mais conhecidos eram "Testemunha ocular da história" e "O primeiro a dar as últimas". Muitos diziam, se não deu no Repórter Esso, não era verdade. O noticioso possuía vários diferenciais em relação aos outros programas radiofônicos, como explica o professor e doutor da PUC de Porto Alegre, Luciano Klockner. O diferencial do Repórter Esso foi a organização, basicamente isso, né? A maneira como ele foi concebido, juntando todas as áreas da comunicação, isto é, o jornalismo, a publicidade, a propaganda e as relações públicas. Primeiro, ele foi estruturado como uma ação de RP, posteriormente, uma campanha publicitária em jornais e rádios divulgaram o Repórter Esso como produto à exaustão, despertando a curiosidade do público. E, em definitivo, o programa era bem concebido. Ele começou com as notícias sobre a guerra, num momento eletrizante para a população planetária. Tudo era bem medido, né? A característica de abertura, as vinhetas, o texto, a edição das notícias, a pontualidade, a forma com que os locutores se expressavam ao ler as notícias, né? Para tudo isso existia um manual, que aliás, esse manual ele foi atualizado diversas vezes, né? E acrescido por um manual sonoro. Em 2011, Luciano publicou o livro O Repórter Esso, a síntese radiofônica mundial que fez história. E ao elaborar a pesquisa, ele conta quais foram os fatos inusitados que lembrou ou estudou nas transmissões do noticioso durante a Segunda Guerra Mundial. Eu localizei áudios na Rádio Nacional do Rio de Janeiro de 13 noticiosos originais. Então eles estavam gravados ou em discos de acetato, ou fitas de rolo, aquelas fitas maiores, ou então fitas cassete. Eu não poderia te dizer, assim, te explicitar qual a notícia mais ou menos inusitada, pois para mim o inusitado foi eu conseguir encontrar todos esses noticiosos, né? Pois assim que eu comecei a fazer o levantamento nos anos 90, quando eu estava fazendo a especialização, uma cadeira sobre comunicação internacional, em que deu o insight para fazer o Repórter Esso. Quando eu disse que eu queria fazer análise sobre o Repórter Esso, todos os professores e, enfim, as pessoas que eram mais velhas do que eu e que vivenciaram mais o Repórter Esso do que eu, elas me diziam que eu não ia conseguir nada, porque não tinha nada aqui no Rio Grande do Sul desse acervo, as pessoas desconheciam isso, então tinha mais na memória propriamente dessas testemunhas do que algo mais concreto, algum documento mais concreto. Agora, ouça um pouco do que foi o Repórter Esso. Amigo ouvintes, aqui fala o Repórter Esso, testemunho ocular da história. Atenção, senhores ouvintes, atenção! Foi captada uma irradiação de São Francisco da Califórnia noticiando que aviões japoneses bombardearam a base norte-americana de Pearl Harbor. Acaba de falecer o presidente Roosevelt. Os britânicos entraram em Hamburgo. Mussolini acaba de ser enforcado pela multidão enfurecida na Praça Loreto em Milão. A rádio de Hamburgo, depois de transmitir o crepúsculo dos deuses durante muitas horas, acaba de anunciar: o Führer morreu. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra. E o DS News de hoje termina aqui. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato na página do programa no Facebook ou ligue para o WhatsApp 981974544. Repetindo, 981974544. Obrigado a todos pelo carinho e pela audiência. Um grande abraço, fiquem com Deus e uma boa noite.